Bom, meu nome é Jonatas, tenho distribuído minha proposta de investigação e de arte, né, ao longo das mídias com o título de Contornos de Marte. E eu estou começando a produzir nesse formato com o nome Podlog, né, em referência a uma ideia de log ou de vlog, no entanto, em formato de áudio. É um experimento que eu estou fazendo, em breve também um pod ensaio, pensando em pegar essa coisa do vídeo ensaio e transformar em trabalho de aula. Eu gosto desse universo do áudio e tenho vontade de experimentar nessa área e também tenho vontade de promover reflexões sobre coisas que eu tenho vivido e tal. Isso tem um pouco também a ver, talvez, com esse momento de passagem da minha vida. Eu estou gravando aí dia 11 de abril de 2023. Talvez isso tenha a ver com o meu aniversário nessa passagem, 30 anos. Algumas pessoas podem identificar como algo meio banal, pensar números redondos, né? Na verdade, conceitualmente é uma bobagem, né? De pensar que uma marca específica dos números redondos são importantes, né? 10, 20, 30, 40. Eu fiquei muito pensativo à medida em que o tempo ia passando, ia chegando próximo do meu aniversário de 30 anos. Eu nasci em 10 de abril de 1993. Eu nasci num sábado de aleluia, né, numa madrugada, 1 hora da manhã. Eu acho que foi 1h14 que minha mãe me mostrou, que eu olhei, fiz mapa astral, fiz várias coisas assim. Esse momento de comemoração de aniversário, ele foi algo que eu queria que marcasse. Na verdade, vem de um momento de autoconhecimento, né, com terapia, culminância da minha pesquisa de mestrado. Eu faço mestrado na Escola de Dança da UFBA desde 2021. Estou, no momento agora, escrevendo a dissertação, fazendo algumas coisas para cumprir, né, o processo de feitura, né, da dissertação e também algumas atividades ligadas a isso. Então, eu fui percebendo quão marcante é esse aniversário de 30 anos. Outra coisa curiosa também é que se relaciona com essas coisas simbólicas que eu costumo me envolver. Eu faço dança e faço artes marciais, né? Sou instrutor de Aikido e estudo dança, né? Graduação e mestrado na escola de dança. Então, de uma certa forma, tem algo que me faz refletir de uma forma meio geracional. Tipo, eu nasci, 0 anos, 10 anos, eu cumpri um percurso de criança. 20 anos eu entrei na faculdade de comunicação e eu já me considerava uma pessoa das artes marciais. E agora, aos 30 anos, eu me considero também uma pessoa assim ligada às artes do movimento, né, e performativas no geral, cênicas, dança, circo e artes marciais. Também assim, uma busca por uma vida voltada para a intelectualidade e voltada para a reflexão, pensamento, assim. É um momento que eu tenho me descoberto também mais objetivo em relação a perspectivas políticas, né? Tipo, tenho me percebido como uma figura mais radical de esquerda. Então, assim, é marcante, né? Eu passo a pensar que 30 anos é uma coisa que não me pareceu tão qualquer. Parte da materialidade dessa reflexão é realmente aceitar que, se me ocupa e ocupa uma reflexão social viver essa passagem dos 30 anos, então a gente assume isso, né? 30 anos é importante. E para isso, eu resolvi me presentear com alguns presentes. O primeiro presente foi um teste genético de ancestralidade. Eu me presenteei com um teste genético, eu comprei pela Genera, influenciado inclusive por consumir conteúdos do Nerdcast, né, do Jovem Nerd. Falam sobre ancestralidade, sobre, né, genética. A Genera patrocina eles. Eu sempre me interessei pela essa questão ancestral minha. E os conteúdos assim têm um nível de discussão sobre genética que me interessa, assim, que passa pelo simbolismo, mas também pela história e pelo DNA químico especificamente, né? Comprei o pacote mais completo, assim, que é tendências a doenças ligadas à minha constituição de DNA. Também teve um momento de ancestralidade, né? Que porcentagem eu sou de cada lugar do mundo. Enfim, várias coisas assim que eu sempre quis, tomei coragem de comprar, né? Passei ali no cartão e tal. Aí me presenteei com isso, já mandei minhas amostras, né? O processo todo é mais ou menos passar um haste flexível de algodão, com algodão na ponta,
numa bochecha e outro em outra. Fui e coloquei, né? Enviei pelos correios, eles já receberam. A expectativa é que antes do dia 2 de junho eu receba as informações. Eu acho que pode ser um conteúdo interessante para trabalhar aqui de uma forma meio divagativa, sabe? É, então, esse foi um dos meus primeiros presentes. O segundo presente, eu comprei uma garrafa de pisco. Eu sempre quis comprar, sempre foi muito caro. Pisco é uma bebida destilada, original do Chile barra Peru. Eles disputam essa marca. Eu sempre quis tomar essa bebida. Como o presente já chegou, então eu já experimentei e eu gostei. É uma coisa assim, realmente parece o que se propõe, porque ele é um destilado de vinho. No sul da América do Sul, existe uma certa efervescência de produção de vinhos. Então eu suspeito que parte da história do pisco deva ser do destilamento dessa fermentação, né? E o vinho é um fermentado de uva, pelo menos o vinho de uva, né? Tem outros tipos de vinho, já provei o vinho de jabuticaba, que eu provei no Espírito Santo, e já provei também vinho de... Não, tem um vinho de laranja que eu não provei ainda, mas que eu tenho vontade de provar. Vi numa cafeteria portuguesa que tem aqui em Salvador. Então, eu comprei o pisco, provei, muito bom. Eu gosto muito de destilados e o pisco realmente eu aprovei bastante. Eu também provei uma cachaça de jambu. Ele é um licor, né? É cachaça misturada com a fruta jambu, né? Que é uma fruta original da Amazônia, usado muito para sepsia. Uma das características dessa bebida é que ela deixa a língua dormente. Então é uma trip muito legal quando você bebe, né? Esse é o terceiro presente, mas o quarto presente, que talvez seja uma parte do tempo que eu teria aqui, né, nessa experiência, e foi, eu me propus a ir uma cerimônia Iauanauá, de ayahuasca. Eu me propus a fazer essa experiência, né, como se fosse uma passagem, autoconhecimento. Teve jantar num restaurante coreano que tem aqui em Salvador chamado Kion, eu acho. Kion. Depois eu procuro direito e falo exatamente. Vou colocar referências aqui na descrição. Mas assim, o que eu gostaria de comentar aqui foi dessa experiência. Existem muitas narrativas sobre a experiências da ayahuasca. É uma medicina indígena e muitas etnias promovem. Eu não fui procurando cuidar de alguma coisa muito especificamente, mas eu fui buscando meio que me entender nessa passagem e também conhecer a cultura, né? Parte do meu interesse de pesquisa, de estudo, é conhecer pensamentos tradicionais, né, indígenas, uma certa compreensão melhor da situação de pensamento e filosofia das culturas afrodiaspóricas e de pensamentos orientais tradicionais também. Eu sinto que eu já emergi mais da minha vida. Eu senti que foi um bom momento, assim, né? Me promover essa vivência com essa etnia, que é a etnia Yawanawá. Antes de falar sobre mais coisas ligadas a essa experiência, eu gostaria de comentar um pouco sobre a viagem. Eu me propus a viajar com uma amiga minha chamada Ana Luísa, que também queria fazer essa experiência. E aí resolvi ir de carro, né? Peguei o carro de meu pai emprestado e aí a ida a gente foi de Salvador até Serra Grande. Você passa por boa parte da orla sul, né? Sentido sul da Bahia mesmo, assim. E aí a proposta era Salvador Bom Despacho, que é, não sei se é uma cidade ou é um vilarejo, ou é um bairro da Veracruz. Eu acho que o porto de Veracruz, né, que é Veracruz e Itaparica são duas cidades ligadas à ilha, que é, digamos assim, um dos lugares que aqui no Recôncavo é mais relacionado, assim, né, tipo, uma certa referência cultural dessa região, tipo, falar na ilha de Itaparica, que é um lugar onde muitas pessoas de Salvador passam verão, deixam para folgar pro lado de lá. É muito comum ver, por exemplo, filas enormes de carros que meio que ficam parados em fila para poder ir para um feriadão, por exemplo, para Ilha de Veracruz. E, enfim, né? Em Réveillon, por exemplo, falta até água na ilha, de tanta gente que tem. A ideia era a gente ir até lá de ferryboat, né? Deixar o carro no ferryboat e depois seguir sentido Serra Grande, que é perto de Itacaré. Nós fomos, sem nenhum perrengue, foi muito legal, divertido. A Ana Luísa é uma amiga minha
Ela é ligada à dança também, né, que nem eu, e também ligada a certas buscas por autoconhecimento. Então, assim, foi uma viagem divertida, foi muito legal. A gente chegou de noite lá e não conseguiu passar. A primeira aprovação que eu tive, digamos assim, nessa viagem, acho que não é aprovação a palavra, mas foi o primeiro desafio. Essa é a palavra, desafio. O primeiro desafio foi realmente chegar no lugar, o lugar Aoka Yari, que era o lugar que promoveu o evento, né? O Ocaiari, um centro holístico, lá que ele tem lá em Serra Grande, situado numa meio que uma fazenda, assim. E aí eles recebem cerimônias, vivências, imersões, assim, muito interessante. Me interessei até, tipo, a ter no radar para promover alguma atividade no futuro, alguma coisa, sabe? Um certo, sei lá, um retiro marcial, não sei, uma vivência de arte. Uma possibilidade, né? Mas assim, me parece um lugar com bastante abertura para questões ligadas à holística, né? Questões energéticas, questões espiritualistas e algumas coisas que me interessam tocam essa questão. O primeiro desafio, que foi quase para mim uma questão meio espiritual mesmo, foi chegar lá. Depois de chegar em Serra Grande, no quilômetro 43, você tem que entrar num lugar que começa uma estrada de barro, passa por um rio. Só que nesse rio tem uma certa pista de cimento e dá para passar com carro, mas como a gente chegou de noite, não tinha como passar. Pareceu que eu tinha entrado num caminho sem saída, sendo que tinha carros e motos paradas ali. Eu fiquei com muito medo, então a gente voltou até o posto, depois voltou e foi para uma pousada e passou a noite numa pousada. De manhã a gente entrou em contato com elas, estavam em outra vivência que não puderam. Era uma roda de cantos, né? Inclusive com uma das anfitriãs da cerimônia que eu ia viver, né? Que era a Panani. Depois que a gente entrou em contato, que a gente conseguiu se situar para poder chegar no lugar, se estabelecer, para se organizar para a cerimônia, aí a gente. O primeiro desafio foi atravessar o rio de carro. Isso para mim foi meio eufórico essa experiência, porque eu estava atravessando um lugar que era um rio, assim, no meu imaginário era meio que uma enchente, assim, tipo, medo de acontecer uma coisa com o carro. O rapaz do posto de gasolina no dia anterior tinha dito para mim que se virasse à direita, sentido o correr do rio, você perderia o carro, por exemplo, né? Só alguém para tirar depois. Assim, muito medo de perder, né, o carro nessa travessia. E tinha chovido, então realmente foi deu um certo medo, sabe? Eu consegui atravessar e quando eu consegui atravessar, nossa, eu dei um grito assim, foi muito legal. E a gente seguiu as orientações e entrou no lugar. A gente podia, depois das 14, curtir um pouco a cachoeira que tinha no lugar, que foi o meu segundo desafio. A gente se estabeleceu e foi sentido cachoeira para poder curtir um pouco, né? Reduzir um pouco da frequência, já sentir um pouco dessa coisa do que a natureza tem para trazer em relação a essa experiência no geral. Então, a gente foi para a cachoeira, eu e Luiz, e chegando lá, quando a gente chegou na cachoeira, tinha duas pessoas lá, nuas, tomando banho. É, é algo curioso essa questão das pessoas tomarem banhos de cachoeira nuas, né? Uma coisa meio naturalista. Eu acho legal também, tomei banho nu também em rio, mas eu não sei de onde isso vem exatamente e tendo a não acreditar muito nas abstrações muito soltas assim, como uma retorno à natureza ou uma, sei lá, qualquer coisa dessas, eu acho que não é por aí o que eu sinto que seja esse fenômeno especificamente. Mas também eu tenho um pensamento, eu acho que eu consegui elaborar um pensamento. Eu acho que tomar banho nu é algo, num ambiente, digamos assim, de multigêneros, é um pouco libertador. É como se você estivesse tirando parte da treta que é relações sociais, sabe? De estar preocupado com a sexualidade, com o pudor do corpo. Então eu sinto que é meio libertador mesmo, né? E mostra, é como se o regime de intenções não tivesse ligado à sexualidade muito objetivamente, ou estivesse num sentido meio natural, assim, né? Com pouca ambição. Acho que eu tento a pensar isso agora, né? Mas enfim, nós encontramos eles e eles estavam lá, né? Aí foram voltando, né? Se vestiram, falaram com a gente, né? Iriam participar da cerimônia também, estavam curtindo o momento para poder
e depois, né? Basicamente semelhante a gente. Aí o que acontece? A disposição da cachoeira era mais ou menos assim. A gente conseguia chegar até ficar de frente com a cachoeira, e aí a cachoeira ficava a cerca de 50 metros da nossa frente. Aí tinha um rio, uma parte do rio mais quieta, e mais para frente tinha a cachoeira. A Loísio resolveu ficar na parte do começo e eu resolvi ir para a cachoeira. Eu decidi ir até a cachoeira. Quando eu decidi ir até a cachoeira, eu fiz modo economia de energia, né? Entrei na água e fui de costas, né? Fazendo a dinâmica do nado polvo, assim, né? Batendo os pés e empurrando as mãos pelas laterais até lá. Só que, basicamente, no meio do caminho, eu comecei a cansar. Eu comecei a ficar cansado, porque no meio do caminho começava a correnteza, fruto da queda da cachoeira, muito mais claramente. Então eu não chegava perto de jeito nenhum, eu estava começando a cansar muito, assim. Eu comecei a entrar numa tensão de gestão de energia para poder conseguir chegar lá, ou pelo menos conseguir chegar em algum lugar. Então eu resolvi quebrar pro lado direito, para quem olha para a cachoeira, para ir para o canto. Eu vi uma árvore rapidinho de relance, então eu cheguei e fui nessa direção. Aí nessa direção eu consegui chegar bem cansado, né, ofegante, levantar e chegar até a cachoeira pelo canto. Já estava, digamos assim, numa dinâmica de altura da água, que já dava para poder andar na água. Aí eu fui indo e descansando e fui curtindo um pouco daquele momento com a cachoeira. Eu fui indo para diferentes lugares de pontos da cachoeira. Não era uma cachoeira de uma queda d'água muito grande, era uma cachoeira de uma queda d'água média, digamos assim, mediana. Ela é um pouco decrescente, ela não é uma queda grande, ela vai caindo, sabe? Aí eu gostei muito. Foi muito massa, assim, eu fiquei curtindo, digamos assim, a força da correnteza em diferentes lugares e fiquei brincando com a movimentação e ficando em quatro apoios, passando pelos níveis. Aí eu vi algumas pessoas chegando, tomando banho nuas também, ficou um ambiente bastante naturista, assim, muito legal. Deu uma certa aterrada, mas também uma certa sublimada na experiência de chegar no lugar que ocorreria a cerimônia, né? Eu acho que é um estado de espírito que combina muito com a proposta que a cerimônia se daria. Então eu fiquei sentindo, assim, meio que viajando, pensando nas condições de natureza, uma coisa que eu costumo pensar mais ou menos no momento que eu estou num ambiente de água, é pensar nessa coisa meio. Depois eu vou trazer um ensaio sobre isso, mas pensar um pouco dessa coisa de como funciona a dinâmica da água, as especificidades da manifestação do elemento água, que no caso da cachoeira, em função de mudanças de nível e tal. E como isso pode ser tipo uma forma de pensar o corpo, pensar as relações da natureza, uma certa reflexão, né, sobre esse lugar holístico da água nesse novo contexto, né, que é entre uma mata, né, com mudanças de relevo, e a história disso na nossa vida, né, tipo, as civilizações se assentam sobre percursos de água, sobre rios, né, ou baías. Então, fico viajando nisso e como isso tudo partilha de um certo momento comum, né? Enfim, eu fiquei curtindo um pouco a cachoeira, depois resolvi voltar. Então, eu encontrei outros colegas que participariam da cerimônia. Encontrei até um francês que ele ia pela segunda vez, eu acho. No outro dia teria uma outra experiência chamada Cambô, que é a experiência do veneno do sapo. Algumas pessoas, amigas minhas, comentaram que é uma experiência que talvez eu gostasse de ter, né? Diz que, de uma certa forma, dá um renovo, uma fortalecida geral no corpo, tem um pouco a ver com resistência, então disseram que se relaciona com o que eu venho me propondo, né? Então, aí eu voltei, conversei com o rapaz, além da cerimônia de ayahuasca, também iria viver o cambô no dia seguinte. Tem um outro nome específico da cultura Yawanawá, mas eu não estou lembrando agora. Eu não vi escrito em um lugar específico, então teria e eu não fui. Mas ele iria. Quando eu estava conversando com ele, chegaram dois irmãos que participariam da cerimônia. Foi a Panani e também o Tixana Pesh, que seriam dois, inclusive seriam duas pessoas que participariam da cerimônia à noite. Então, eles chegaram, a gente saudou eles, a Panani entrou na água e o Tixana
ele estava preparando um rapé e separando alguma coisa. Ela sentou num lugar na água, ele chegou e aplicou tipo um colírio nela, né, que é o sananga. Ele ficou me olhando e eu perguntei a ele, eu senti uma certa abertura e perguntei a ele o que era aquilo. E ele falou que era sananga, que também era uma medicina indígena, junto com tem a medicina do rapé, da ayahuasca, sananga e o cambô, né? E teria tudo inclusive nesse percurso. Tem também o toré, a jurema, que é em outros contextos. E aí eu fiquei com vontade de experimentar, seria a minha primeira vez com essa experiência, eu já experimentei o rapé. Ele perguntou se eu queria, eu falei, eu gostaria, seria uma honra. Então ele me instruiu, né, ficar sentado, levantar a cabeça, aí ele pingou uma gota em cada canto do olho. Quando eu abri, ele abre devagar. Quando eu abri, essa experiência também eu senti que foi quase espiritual para mim. O colírio entrou nos meus olhos e fez um tipo de ardência que eu nunca senti na minha vida, assim. É uma ardência meio que apenas no olho. Eu tinha uma sensação bem específica, assim. Ardia muito, mas não era perturbador a sensação. E eu, quando à medida que eu fechava o olho, aliviava, quando eu abria devagar, ardia, voltava a arder, mas ardia um pouco menos. Então a sensação que dava era que eu tinha que fazer isso, fechar, e indo abrindo devagar, fechar e indo abrindo devagar, e ia aliviando à medida que isso acontecia. E o que acontece? Eu realmente, não sei se foi viés de confirmação, mas eu realmente vi as coisas com mais claridade. E me trouxe uma sensação que eu só senti depois de eu meditar durante um tempo médio, assim, a partir de 5 minutos, exercitando a ação de meditação, eu já senti uma coisa parecida com o que eu senti logo nesse momento, sabe? Eu meio que fui imerso numa sensação de meditação, num estado de meditação e num estado de presença, uma certa conexão com o tempo de uma forma mais vagarosa, assim. Foi muito interessante a experiência. Eu fiquei muito contente, assim, foi muito massa, assim, foi realmente uma das experiências que eu diria que também foi sobrenatural, né? Junto com a travessia do carro com o rio, a travessia até a cachoeira, foi muito forte para mim essa experiência, mas não chegou a ser traumática nem nada específico, mas eu também, quando consegui, foi meio eufórico e também mostrou uma certa capacidade de gestão de crise também. Tem um pouco disso nessa experiência. E por fim, eu tive essa sananga, que foi outra experiência espiritual. E estaria me preparando para uma ou outra, né? Que o pressuposto dessa experiência da ayahuasca é que se trata de uma experiência espiritual, né? Depois que eu fiz o sananga, a gente voltou, se arrumou, né? Preparou arrumar, tomou banho, a gente comeu algumas coisas, preparou a água, preparou as coisas que eu ia levar e fomos para a experiência com a ayahuasca. Então, o que acontece? A cerimônia ela foi conduzida por um pajé chamado Tima Chayanu. O pessoal chama ele também como Tema João, ou então Vovô João. E ele tem 89 anos, tem conduzido cerimônias ao longo do Brasil e, pelo que eu vi, também da Europa. E, nossa, a presença dele é realmente de uma figura antiga, sabe, com muita experiência, mas também espirituosa, assim. Ele é muito bem-humorado. É uma presença muito forte. Ele é uma pessoa muito disposta fisicamente. Realmente, a sensação que eu tive diante dele era de uma figura distinta, sabe? De um ancião realmente espiritual, sabe? Tivemos também a presença do Tiana Pecha, que me aplicou Sananga, ele também uma presença muito forte, muito originária mesmo, assim. Me parece uma pessoa disposta a divulgar e compartilhar sua cultura, sabe? Outra pessoa também foi a Panani. A Panani, ela também canta muito bem. Fez até uma vivência ligada a cantos sagrados do povo dela. Pelo que eu soube, eles recentemente se reencontraram, né? São irmãos e recentemente se reencontraram porque ela estava estudando no Rio Branco. Eles são do Acre, ela estava estudando em Rio Branco e ele estava mais ligado ao povo dele mesmo. Então, pelo que eu entendi, ela estudou enfermagem. Aí tivemos esses três que eram figuras importantes, né? E tivemos outras pessoas também que eu não lembro agora, mas que era tipo uma comitiva, né? São esses três que parece que estão ligados a esse vô João, que é a Panani e o Tchaná. Tivemos mais um casal que eu não estou lembrando agora. Um era não indígena e a companheira dele era desse povo.
que também ajudou muito nos cantos e nos preparos das coisas, né? Foi muito massa. Então tivemos esse momento, eu tive a experiência com essas pessoas, né? Que eu fiquei muito honrado em poder, tipo, viver esse momento com eles. Parte da preparação deles também envolve pinturas faciais e vestimentas típicas, assim. E acho que cabe falar um pouco sobre o povo, assim, né? Eu pesquisei aqui, fiz uma pesquisa básica, né? Uma pesquisa socioambiental, né? Uma referência meio oficial, né? Uma referência que busca catalogar povos indígenas do Brasil. Eu posso botar na descrição também. Pelo que eu estou vendo aqui, eu vou fazer uma certa leitura comentada, também aprendendo junto com vocês aqui é, o, o, as informações sobre eles. Pelo que está dizendo aqui, eles vivem entre o Peru, a Bolívia e o Acre, né, aqui no Brasil. Ao que tudo indica, tem cerca de um pouco mais de 150, 200 na Bolívia, menos que 1.000 no Brasil, né, no Acre, e no Peru, perto de 400, pelo que eu entendi. Tem uma frase deles, né, que parece ser uma frase tradicional deles, que é o somos como queixadas, todos juntos. Tomando as queixadas Iauá como símbolo, o discurso Iauá-Nauá reafirma a coesão grupal e uma relação estável com o território que, na atualidade, constitui a terra indígena do Rio Gregório. Então, eles são um povo que vive predominantemente no Acre, tem uma língua própria, né, que é a língua Iauá-Nauá também, né, a própria língua Iauá, a própria língua do povo deles, né, que permeou toda a experiência da ayahuasca com vários cantos. Passei a ter uma certa curiosidade para saber como é que funciona um pouco da língua, algumas línguas indígenas, né? Depois eu vou ver mais sobre como é que funciona a língua deles, porque eu achei as sonoridades das músicas muito lindas, assim, e até eles conversando entre eles também é muito bonito. Pelo que está dizendo aqui, ó, a localização deles é na parte sul da terra indígena Rio Gregório, compartilhando com os Catuquina, da aldeia de Sete Estrelas. Essa terra indígena é localizada no município de Tarauacá, foi a primeira a ser demarcada no Acre e ocupa a cabeceira desse afluente no rio Juruá. Enfim, essa é a região. Eles não são um povo muito grande, mas tem questão cultural forte, né? Eles têm também uma estética específica. Eu vi um momento em que uma pessoa mostrou uma estética achando que era Iauá e a moça falou assim, essa aí não é Iauá, eu acho que me parece um pouco, aí ela falou assim, acho que um nome parecido com um povo que diz que eles têm contato direto, que é o Yuxinauá. Acho que ela falou isso, eu acho que isso é em Xinauá. Então, eles têm uma estética específica, pelo que eu soube, esse povo recentemente teve seus rituais abertos para as mulheres. Isso é interessante, né? Parece que foi uma própria indígena que capitaneou essa abertura. Isso significa que existe uma presença de um debate interno, cultural, de reflexão e refinamento cultural próprio deles, né? Então, eu gosto disso, né? Eu tenho um pouco de receio de povos externos capitanear debates culturais na sistemática própria do grupo, sabe? E parece que é recente essa abertura, eu senti uma energia bastante tradicional na forma como essa cerimônia foi conduzida, então me parece que isso parece estar se integrando muito bem, né? Pelo que eu vi, eles têm alguns estilos específicos de entender cultura, cosmovisão. Eles não apresentaram nada especificamente na experiência. Depois eu posso pesquisar mais coisas ligadas ao histórico e à cosmovisão deles, mas durante não tivemos nenhuma explicação específica, né, mas mais voltado para a própria cerimônia. Aí eles chamam a ayahuasca de Uni, eles chamam de Uni especificamente, a cerimônia de Uni. Na próxima publicação, eu pretendo falar sobre a experiência especificamente que eu tive, questões simbólicas próprias dessa questão de consciência alterada e talvez falar um pouco ainda sobre como tem decantado em mim essa experiência objetivamente na minha vida, como algumas coisas se refletiram sobre arte, sobre questões simbólicas e sobre coisas ligadas à própria presença da experiência. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jonatas de Matos. Me sigam no Instagram, no Twitter, quem quiser aprofundar reflexões, quem quiser produzir alguma coisa, né? Quem quiser aprofundar esse debate, esse diálogo,
eu tenho me proposto a aprofundar minhas perspectivas estéticas, de pensamento e de vivências, né? Então, será uma honra poder compartilhar mais. É isso. Excelente momento de vida. Até breve e continuamos conectados. Um abraço. Um abraço.